A questão da educação financeira do país, a gente sabe que nunca é ensinado na escola, né? Então, as pessoas se endividam cada vez mais o brasileiro gosta de queimar o cartão de crédito, né? Torrar dinheiro no cartão de crédito. As pessoas, elas ficam nesse ciclo infinito de dívidas e mais dívidas, se matam de trabalhar para pagar o cartão e daí no próximo mês já gasta novamente. Pessoas extremamente consumistas, não têm educação financeira, não entendem o que são ativos, o que são passivos. E, na sua opinião, por que você acha que acontece isso? Deveria ser ensinado na escola, educação financeira? Qual que é a sua visão sobre isso? Assim, existem muitos tópicos, na minha visão, seriam extremamente essenciais serem trabalhados nas escolas desde cedo, né? Sim. A educação financeira é uma delas, a Sim. Constituição do nosso país também, entre outros aspectos poderiam ser aprofundados, né? Então, raso, né? São abordadas de forma muito rasa ao passar dos anos. A gente teve a reforma do ensino médio agora, mas ainda assim esses tópicos não entraram. Me parece assim que é aquela velha história, né? Isso aí já até meio clichê falar isso, mas quanto mais as pessoas são ignorantes, né? Mais fácil para o governo, para o sistema manipular e manter até as pessoas presas, né? Esse ciclo infinito, foi como eu falei, de endividamento e tudo mais. E quem ganha com isso, pô, são os bancos, né? São, enfim, o governo de modo geral, né? Às vezes as pessoas, elas não têm nem consciência do que elas pagam de imposto, né? Nem sabem o que é cobrado de imposto e tudo mais. E como eu falei, como as pessoas não têm essa consciência, é muito mais fácil para quem tá lá em cima, né? Políticos, quem tá no poder, manter essa manipulação e toda essa corrupção que a gente sabe que acontece, né? Quando a gente fala de educação financeira, a maior referência que a gente tem hoje, partindo do colegial, eles vêm do ensino fundamental e aí você vai para o ensino médio. Sim. Quando você chega à vida adulta, você vai para sua faculdade, você entra no mercado de trabalho, uma coisa que é muito interessante a gente observar é que é gasto muito tempo planejando qual curso você vai fazer, para qual empresa você vai trabalhar, quais são as skills, quais são as habilidades que você tem que desenvolver para atuar no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, por exemplo, você passa 2 anos estudando para um vestibular, passa mais 5 anos numa faculdade, mais 2 anos trabalhando para uma empresa para você atingir um certo cargo no qual você vai ter uma remuneração maior. Então, você pode observar que nesse intervalo de tempo foram gastos o quê? 9 anos até você chegar naquele ponto. Uma vez que você chegou naquele ponto, o indivíduo ele não gasta, não investe nesse caso, 1 hora por semana para aprender o que ele deveria fazer com o dinheiro o qual ele tanto batalhou durante 9 anos para poder ter essa estabilidade financeira, ter esse fluxo de caixa que ele tem hoje. Exatamente. E ele não gasta, não investe 1 hora por semana para poder entender qual a melhor forma dele poder gerir as próprias finanças. Isso é preocupante, né? Porque a gente vem de um país que, como eu falei, como eu já citei, a mentalidade de grande parte da média das pessoas é consumista, né? Então é um povo que gosta de gastar, que gosta de gastar o dinheiro em passivos, né, em coisas que vão tirar dinheiro dela, não entende o que são ativos, né, não entende como que ela pode triplicar esse dinheiro, dobrar esse dinheiro. Então daí foi como você falou, por isso que a gente vê muito isso no país, que na real é o que mais acontece, né? A pessoa, ela faz a faculdade, ela é igual um cavalo, né, que tá com a sela ali, ela vai indo naquele caminho porque todo mundo fala que é o correto, porque os pais ficam naquela pressão, né, que ela tem que fazer uma faculdade e tudo mais. Mas aí, por isso que a gente vê também muitas pessoas terminando a faculdade, saindo da faculdade e muitas vezes se sentindo perdidas, né? Não é à toa que 70% dos brasileiros estão endividados hoje em dia. E um ponto interessante é que, digamos, você vai iniciar agora numa arte marcial. Então, o que você vai procurar fazer? Você vai para uma academia procurar um professor. Isso. Você está doente, você está, por exemplo, com amidalite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um médico, vou procurar, no mínimo, um farmacêutico. Agora, eu estou com um problema de endividamento, eu estou com um problema de um financiamento que eu não consigo mais pagar. E o que eu faço? Bom, a pessoa ela age através de conselho de familiares, de amigo próximo, mas ninguém para pensar e procurar, não, vou procurar ajuda profissional, vou procurar um consultor financeiro. É um hábito que as pessoas não têm, e que deveria ser, assim, regra. Exatamente. E até voltando um pouco ao que eu estava falando da faculdade, tem a questão quando a pessoa termina a faculdade, isso se ela conseguir um emprego, né? Porque daí já entra essa questão do mercado de trabalho, que daí já é um outro assunto, né? Que já é extremamente concorrido. Você faz um FIES da vida, você sai com uma dívida de 300 mil, você pagou 1.500 de mensalidade por mês da faculdade e você se forma e vai fazer um estágio que você vai ganhar menos do que você pagou na sua mensalidade inicial. Daí, se a pessoa consegue um emprego, beleza. E muitas vezes, por a pessoa estar todo esse tempo batalhando
Ainda mais se a pessoa é humilde, né, veio de uma família pobre e tudo mais, ela tá batalhando todo esse tempo para conseguir dinheiro, né, para conseguir um bom salário, seja o que for, uma carreira. Daí chega no momento que finalmente ela consegue, daí por isso que acontece muito descontrole financeiro, né? Eu já vi vários exemplos assim. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não tinha dinheiro para comprar um lanche ou passava vontade, sabe? Até relacionada à comida. Daí quando ela começa a ganhar dinheiro, daí entra nessa, é tipo uma compulsão, sabe? Começa a gastar pra caramba com comida, começa a gastar... Então assim... lógico, tem vários aspectos psicológicos para isso acontecer. Mas você tocou num ponto interessantíssimo. Mas eu trouxe a questão do descontrole, né? A gente pode observar, por exemplo, na pirâmide de Maslow. Uhum. Então, quando o indivíduo ele passa por esse período de transição entre ele até aquele ponto, ele acumulou muitas necessidades na vida dele, ele se sentiu reprimido quanto a algumas vontades que ele tinha de comprar roupa melhor, de comprar aparelho telefônico, comprar carro, por exemplo. A primeira coisa que ela quer fazer é o quê? Vou atender a minha necessidade básica, aquilo que eu sonhei em fazer e aquilo que eu passei vontade por muito tempo. Então eu vou comer em restaurantes melhores, eu vou comprar roupas melhores. E o que é totalmente justo e é totalmente factível. É uma coisa assim que, meu ponto de vista particular, eu até recomendaria fazer. Então, estou num momento de transição. Eu saí de uma fase, de um momento financeiro mais baixo ou para um momento financeiro mais alto. Aí você tem que imaginar o seguinte, bom, eu tenho que ter um controle maior uma vez que eu vivia antes com 3 mil reais, agora eu estou vivendo, por exemplo, com 6 mil reais. Uhum. Não é o caso você fazer essa alavancagem financeira de imediato. O que eu quero dizer com alavancagem financeira nesse sentido? Você ampliar o seu padrão de vida de uma vez. Então, eu vou continuar morando no mesmo lugar, eu vou continuar com o mesmo carro, eu vou continuar com o mesmo celular. Primeira coisa que eu vou fazer agora, reserva de emergência, eu vou separar uma verba para suprir as minhas necessidades basais, afinal de contas é para isso que você trabalha. Então, exatamente. Eu vou comer em restaurantes melhores, vou comer em restaurantes melhores, mas isso exige o quê? Um planejamento prévio, porque o endividamento ele surge quando? No imprevisto. Por exemplo, esse final de ano, a placa do meu notebook queimou, tive que trocar a placa. A tela do meu celular quebrou, então eu tive que trocar a tela. E aí o que acontece? Às vezes você tem um telefone que você pagou nele 4 mil, aí você está com ele há 2 anos, seu telefone agora, antes ele custava 4, agora o valor de mercado dele, sei lá, 2.500. Mas para você trocar a tela custa 2 mil. Aí o que você faz? Você prefere trocar de celular. Só que aí a gente entra numa questão muito interessante que é bom gosto não retroage. O que eu quero dizer com isso? Pode até citar o exemplo que o Leandro Carnal deu. Nunca voei de avião. Agora eu vou voar de avião a primeira vez. Eu vou de classe econômica. Você acha uma puta experiência. Aí, na sua próxima viagem, você pensa, não, agora eu vou experimentar a classe executiva. Fui para a classe executiva. Quando você for voltar para a classe econômica, você vai falar, pô, isso aqui não me apetece mais. Eu sei o que já tem do outro lado. Exatamente. Café é a mesma coisa. Você é acostumado a tomar aquele seu cafezinho ali no trabalho todo dia. Exatamente. Aí você compra uma máquina lá daquela do Gusto. Sim. E aí todo dia, inclusive se você for calcular, o quilo do café, ele sai caríssimo. Vai dinheiro pra caramba. R$400 o quilo do café, se você colocar naquela maquininha. Sim. Aquele cafezinho ali, é caro, depois que você começa a tomar ele todo dia, o seu normal ele muda. Você cria um novo normal. O nível sobe. E quando você cria um novo normal, o seu patamar financeiro, ele às vezes não vai acompanhando quando entra o quê? Um imprevisto. E depois, para descer desse nível, daí dói. Que é o downgrade que a gente chama. Então, por exemplo, você tem um carro, você comprou um carro recentemente. Aí você tem que trocar o pneu do seu carro, a bateria dele arriou, tem que trocar. Ou você quer, por exemplo, colocar um som melhor. Então, são gastos que pegam a gente desprevenido. Por isso você tem que ter uma reserva de emergência e você, mensalmente, é interessante. Você separar aquilo que você vai gastar o quê? Com luxos, que seriam o quê? Gastos com prazer, que afinal de contas você trabalha para isso. Mas isso tem que caber no seu orçamento. Exemplo, teve o aniversário da sua esposa. É uma coisa que eu não esperava. Então você me convidou. Então, o que eu consumi ontem, eu já tinha planejado no mês anterior. Não é um imprevisto. Caiu dentro dos meus gastos do quê? Meus gastos que eu vou separar diretamente para esse tipo de atividade. Exatamente. Eu considero lazer, né? Exatamente. 70% dos brasileiros estão endividados e a dívida, ela tira o sono de muita gente. E para ajudar na qualidade do seu sono, eu uso o quê? O Gotas dos Sonhos. É um suplemento alimentar à base de melatonina que ele ajuda a acalmar os seus pensamentos durante a noite, te dá um sono mais profundo. O colateral que ele tem é o quê? Pode aumentar a quantidade de sonhos que você tem à noite. É porque de fato existe esse
colateral. Que bom, mano. Gota do sonho, cara. Mas eu devia puxar, né? Mas é por isso que ele tem esse nome. Gota do sonho. Essa eu acho que ficaria bom, né? Então, além de melatonina, ele tem outros componentes que ajudam na qualidade do seu sono. Sonhos bem mais profundos. É por isso que ele tem esse nome, Gotas dos Sonhos. Sabor sonho. Sabor sonho. O link vai estar aqui na descrição, com bom desconto pra você. Mas, assim, agora... é interessante a gente falar sobre isso, porque eu passei por uma experiência prática com isso, né? Nos meus 19 anos, né, eu me tornei tenente do Exército. E pra quem não sabe, eu e o Baron, a gente somos tenentes, né? Ele tá na ativa e eu já saí do Exército. Mas eu entrei em 2017 ali no Exército e 2018 para 2019 eu me tornei aspirante. E eu tenho uma experiência prática com isso, nessa questão do descontrole financeiro, né? Eu venho de uma família classe média, normal, sempre foi limitado as coisas, né? Nunca tive tudo na mão, então sempre era tudo muito contado, né? Muito pensado ali na questão do que seria gasto, né? Minha mãe tinha esse controle muito forte, né? Que bom, né, que ela tinha. Exatamente. Eu até brincava, né? Que ela... é pão dura, porque ela era tipo o Julius lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Que minha avó também era que, tipo, super gastado. Tudo. Não, e sempre econômica, sempre buscando o melhor preço, sempre tentando otimizar os recursos. Então é bem interessante. Infelizmente, sua mãe hoje vive de renda, né? Ela vive administrando exatamente. Exatamente. E interessante, porque assim, a experiência que eu tive com a minha mãe foi, eu costumo dizer, né? Ela foi um CLT que estava tentando sobreviver da melhor forma possível. Por que eu falo isso? Porque ela não tinha visão empreendedora, né? Hoje em dia, a minha educação financeira é mais voltada para o empreendedorismo, porque eu tenho visão de negócios, de fazer render o dinheiro, investir em coisas. A minha mãe já era diferente. A minha mãe, por ela nunca ter sido apresentada ao empreendedorismo, ao negócio, seja o que for, eu costumo dizer que ela era uma CLT tentando otimizar os recursos dela, né? Não entendia muito bem o que é ativo, mas meu avô veio com as casas. O meu avô é o meu exemplo mais próximo de... Eu não digo empreendedor, seria investidor, né? Porque ele, na época dele... Ele tinha uma visão de mais ampla, né? Isso. Mais no futuro. Ele era diretor de supermercado, fez muito dinheiro, e todo o dinheiro que ele fez naquela época, anos 80, por ali, ele comprou casas aí em São Paulo, comprou várias casas e hoje em dia... era o investimento mais comum da época, era barato. É clássico, né? Eu digo, investir em imóvel, isso aí, né? Desde sempre. Inclusive quando a gente vai analisar polos mais antigos, no sentido de cultura, a gente vai pegar a Talmud, Deus, então uma das culturas que ele já tem arraigada dentro disso é você acumular patrimônio e guardar o seu patrimônio onde? Na terra, que seria comprar isso. Porque é mais seguro também, né? Porque o imóvel tá ali, né? Ele tá... E geralmente valoriza também, né? Depois de um tempo, né? Dependendo se a região ali evoluir e tudo mais. Mas assim, acabou que daí hoje em dia minha mãe administra, né? Os imóveis e tudo mais. Mas é como eu falei, daí quando eu entrei pro Exército, comecei a ganhar 6, 7 mil, né? Quando era aspirante, eu tive essa diferença muito grande. Eu nunca tinha tido um salário, ainda mais um salário dessa forma. É uma transição muito interessante, porque assim, no dia 5 de dezembro você é aluno, você ganha seus R$1.200. Eu ganhava na época. Igual recruta. E aí em fevereiro você já ganha 6.800. Então para algumas pessoas o seu horizonte ele se expande, né? A pessoa ela acaba se vislumbrando com aquilo.